Outro dia eu conheci uma pessoa que mora na Turquia, um americano que faz investimento anjo no mundo inteiro. Ele falou, pô, que legal que você está aí no Brasil. Não, por que você acha isso? Eu falei, não, porque o Brasil hoje é o ecossistema mais vibrante de startups que tem no mundo. Bom, quando eu olho o nosso ecossistema de startup, de inovação, tecnologia, bom, quando você compara com 99, 2000, que era uma loucura, uma bagunça e tudo misturado e junto, é incrível como ele se desenvolveu, ele se estruturou. Então você tem players que sabem, por exemplo, do lado dos investidores, você tem players que sabem muito bem em que espaço estão atuando, que estágio de companhia eles vão investir, qual é a dor da companhia naquele estágio, o que ele precisa fazer para levar para o próximo estágio, como uma dança, como um balé, como uma passagem de bastão, que funciona de uma forma muito bem, muito sincronizada. Eu consigo olhar para trás e ver outras cidades que foram referência, como São Francisco, Nova York, que no começo tinham essa vibe, tinham essa proximidade dos empreendedores, todo mundo trocando experiência, todo mundo se ajudando, todo mundo querendo avançar junto. Então é um ambiente que acaba sendo muito mais cooperativo do que competitivo. Claro, dentro de cada setor tem a competição ferrenha, mas entre os setores, os empreendedores todos se ajudam, uns investem nos outros, vários se juntam para investir num que está começando. O grau de você se relacionar com qualquer coisa, de você ser empático, é você já ter experimentado minimamente aquela situação. Então, eu acho que a empatia dos empreendedores para quem está começando é enorme, porque a gente já esteve naquele lugar. Então, você fala com um fundo, a empatia de um fundo de investimento com você é totalmente diferente da empatia de uma pessoa que já esteve ali no início, querendo fazer aquilo com todo o seu coração. Então, por isso, faz com que a gente seja... Se a gente tem algum evento de liquidez e tem uma saída, é natural que a gente veja o brilho do olho de outra pessoa e fale, essa pessoa, ela vai conseguir. Porque a gente tem cheiro para quem vai conseguir. E se o dinheiro não for muito, a gente vai lá e aposta. É como se fosse um give back. Surgem aí os primeiros fundos de Venture Capital no Brasil. A gente começa a ver esse movimento de até ex-executivos que foram empreendedores passarem a ser investidores. Foi o caso do Mercado Livre, né? Nós tínhamos 2 executivos, o Hernan Casar, que foi um dos fundadores da empresa comigo, o Nicolas Secassi, que foi o nosso primeiro CFO, que foi quem levou a empresa a se tornar uma empresa pública, se juntaram para formar a Casec, e a Casec é talvez um dos mais bem-sucedidos fundos de Venture Capital. Começou naquela época, passou, né, por um momento de realmente aprender como investir, mas a gente viu que também começavam a surgir ideias, empreendedores, então esse ciclo positivo de investimento junto com pessoas capazes, alguns que já eram até empreendedores de segunda viagem, de terceira viagem, isso também permitiu aí que essa dinâmica do mercado crescesse, e foi, eu acho que, o embrião para o que a gente vê hoje do nosso mercado de internet no Brasil. O impacto do Submarino e a história do Submarino no ecossistema foi muito importante. Muitas pessoas que trabalharam e se formaram no Submarino foram trabalhar em outras empresas de e-commerce, Amazon, Boca Web, Magalu, que foram muito bem sucedidas. Muitas das pessoas que fizeram dinheiro com o Submarino, investidores anjos e fundadores e funcionários, foram investidores anjos em centenas de outros empreendimentos tecnológicos. Antônio voltou para a GP, continuou investindo em tecnologia. Eu fui para a General Atlantic e hoje General Atlantic é o maior investidor, provavelmente, de tecnologia no Brasil. E minha experiência no Submarino e a história de sucesso do Submarino e do Mercado Livre nos deram confiança em continuar apoiando e investindo nesse ecossistema, que hoje é um dos ecossistemas mais saudáveis que tem nos mercados emergentes. A gente até brinca no nosso mercado, você vai pedir um cheque, você ganha um conselho, você vai pedir um conselho, você ganha um cheque. Então, me dá um conselho, vamos de novo, me dá uma mentoria, dá para ter um papo. E quando eu percebi, eu tinha investido em mais de 30 startups ao longo daqueles 4, 5 anos. Eu acredito muito
na expansão e na melhoria do ecossistema no Brasil. E um exemplo legal de dentro de casa, nós já somos uma empresa mais experiente, digamos assim, temos 20 anos de idade, mas na Movile, a Movile de 2010 incluía o Romero, que depois que era do Buscapé também, que criou a Redpoint. No board da Movile incluía o Anderson Tess, que depois também fundou a Redpoint e que investiu em umas 50 empresas. Incluía o Marcelo Salles, que depois fundou a 21212, que investiu em mais 50 empresas. O Fábio Pova, que está na Unicamp e é investidor anjo em várias empresas na região de Campinas. Eu, que também invisto em várias empresas como anjo. Então, é interessante pensar que o Rafael Duton, a Cyber, várias pessoas que estavam naquele grupo mais experiente de empresas, muitas delas ganharam algum dinheiro, saíram e voltaram para investir em startups de novo. E essa é uma dinâmica que no Silicon Valley acontece muito. Tem uma coisa que o Silicon Valley tem que não tinha no Brasil, que é muita gente que já fez, já deu certo, já sabe o que precisa fazer dar certo e consegue trazer experiência e dinheiro e está disposto a tomar risco. O Brasil tinha zero disso em 2010. Hoje a gente tem centenas de pessoas que estão voltando. A gente fez uma vez o mapa do impacto do ecossistema Movile, né, o Movile Máfia, e da Movile tinha 80 empresas conectadas com investimento de pessoas que estavam na Movile. Então, se só da Movile saíram, 100 empresas hoje, imagine cada uma do Buscapé, do Submarino, das outras empresas do Mercado Livre, que estão retroalimentando o sistema, o que me deixa mais confiante que o futuro vai ser muito melhor. Eu não conhecia gente que investia em startup. Você conhece gente que investia na bolsa, mas não tinha essa figura do investidor anjo, ela não tinha aqui no Brasil. Ou se tinha, era muito pouco, muito incomum. E aquilo é uma coisa que me interessou, só que eu não tinha dinheiro. É um pequeno detalhe, mas quando a gente... na verdade, quando eu conheci o Ariel e o Renato, na 99, eu falei assim, não sei se eu vou fazer isso com vocês, mas eu invisto um pouquinho. Então já virei um pouco o papel, assim, não sei se eu vou empreender isso com vocês, mas eu topo ser um investidor anjo e dar uma ajuda. E daí logo acabei entrando de cabeça e isso durou poucos meses assim nesse papel de anjo, aí mudei o chapéu, já entrei lá como CEO e toquei o barco. Mas era uma coisa que é uma experiência muito legal, porque você junta muito conhecimento, você acerta, você erra, você cria uma rede de contato e então devolver isso e passar a estar meio que do outro lado da mesa, de não necessariamente liderando a execução, mas apoiando um time que está fazendo isso, é uma coisa que eu acho muito legal. Você vê, da 99, saíram mais de 30 startups de pessoas que viveram essa jornada com a gente lá e que saíram de lá e falaram, eu aprendi aqui, vi esse ciclo, agora eu quero fazer o meu, levantaram capital, contrataram centenas de pessoas. Então é uma coisa que tomou corpo, né? E isso não é uma coisa mal vista pelas pessoas. É normal o empreendedor, ele sai na verdade, o funcionário sai da empresa para empreender e o CEO e fundador investe nele. Né? Antigamente era o contrário. Você é um traidor, você vai sair da minha empresa, vai me deixar na mão. Agora, se essa é a tua jornada, se esse é o teu propósito, eu te ajudo. Vai lá, eu invisto, eu te dou a grana para você começar. Na procura de investimentos em tecnologia, a gente prioriza 3 critérios. Empresas que vão atrás do mercado grande, idealmente mercado grande e em crescimento. Modelos de negócio que têm barreira de entrada e têm diferenciação durável para que a vantagem competitiva da empresa se mantenha no tempo. E times completos, que estejam prontos para o desafio que vem pela frente. Quando a gente encontra essas 3 coisas em conjunto, coisas boas acontecem. 2016, 2017, nós voltamos a olhar para o mercado de tecnologia de uma forma mais ampla, não só a internet. Foi um momento de crise no Brasil, onde os setores tradicionais da economia, que a gente sempre olhava buscando oportunidades de investimento, não estavam crescendo. E uma característica óbvia de empresas de tecnologia novas, inovadoras, é que elas são empresas de alto crescimento, se elas tiverem sucesso em desenvolver um produto que atende uma necessidade de mercado. Então é uma forma de você encontrar crescimento e criação de valor num cenário onde não tem crescimento. Agora, você predizer
qual vai ser o tamanho de uma empresa que está crescendo 300% ao ano, de uma base muito pequenininha, que ainda não dá lucro, requer dois grandes supostos. Qual é a taxa de crescimento média por 5 anos ou 10 anos e qual vai ser a margem de lucro que essa empresa vai ter daqui a 5 ou 10 anos. Isso requer experiência, requer contexto, requer saber comparar com outros negócios parecidos, em indústrias parecidas, em outros lugares que já fizeram uma jornada parecida, e você tem que chegar ao lucro. Quanto é esse lucro? Esse é o dever do investidor da entrada, e uma vez dentro do navio ou do submarino, ajudar esse sonho a acontecer, ajudar a crescer, fazer que o crescimento seja duradouro e ajudar a dar lucro. E fazer as duas coisas em paralelo é muito difícil. Mas quando acontece, grandes coisas acontecem e valor é criado para os empresários, para os fundadores, para os investidores, para a economia. 2016, 2017 já é outra realidade. Já existiam vários fundos brasileiros de venture capital, provavelmente com capital de investidores estrangeiros, não com capital de investidores locais, mas já existiam. E a quantidade de fundos estrangeiros que começaram a olhar para o Brasil cresceu muito. Então, essa combinação de fundos locais, que antes não havia, e um novo interesse de fundos estrangeiros pelo Brasil era extremamente promissora. Então, acho que essa era outra razão para a gente voltar a olhar. E aí, no nosso caso, nós fizemos um ajuste de estratégia. Em 98, 99, a gente procurava entrar bem cedo nessas empresas locais, porque a gente via que a gente tinha uma vantagem competitiva de identificar esses empreendedores cedo e poder decidir quais empresas a gente ia apoiar, alocar o capital, com valuation baixo. O problema dessa estratégia é que muitas dessas empresas não sobrevivem. E, infelizmente, a realidade do Brasil é que você tem um trabalho enorme em lidar com os problemas decorrentes de empresas que foram fechadas, que foram liquidadas. Então, infelizmente, nós decidimos que a gente não ia mais investir nesse estágio e decidimos investir valores maiores em empresas maiores, já aprovadas, já rodando, já com produto, cliente, fornecedor, etc., e já mais próximas de atingir um ponto de equilíbrio, de forma que, eventualmente, a gente podia estar participando da última rodada antes da empresa passar a ser geradora de caixa, alguma coisa assim. Ou seja, empresas maiores com menos risco. E, consequentemente, eu também não precisava fazer uma diversificação tão grande. O investidor hoje ele busca o empreendedor, número 1. Né? Assim, o guts do empreendedor, aquela raça, aquela vontade de fazer um negócio. Assim, minha experiência diz que 99% das vezes o que você compra não é o que você leva, né? Então, você tem que estar preparado para o que você vai levar é diferente do que você está comprando. Então, vai mudando o negócio, vai desviando, né? Vai mudando o conceito e você precisa estar preparado para fazer. Então, acho que o investidor procura muito esse empreendedor que tem capacidade de ser um bom piloto de Fórmula 1, sabe? Tem aquela super licença para andar 300 por hora, com curva o tempo inteiro, com reta. E eu acho que talvez um outro fator que foi muito legal também é que dos 3 fundadores, né, o Ariel, Nato e eu, a gente tinha, na minha visão, as competências todas que a gente precisava ter dentro da empresa para botar ela de pé. Então, tinha outras empresas, por exemplo, que não tinham um bom time de tecnologia, tinham muito dinheiro, mas aí tinham que contratar terceirizados para escrever o código. Isso nunca funciona. Assim, você não vai achar nenhuma startup de tecnologia que ganhou o jogo terceirizando o código, o banco de dados. Você tem que ter essa competência dentro de casa, né? Então, acho que na trinca ali que a gente tinha de fundadores da 99, eles eram muito complementares, mas tinha entre os 3 tudo o que precisava para botar o negócio de pé. Então, acho que isso trouxe bastante vantagem para a gente em relação aos concorrentes, de agilidade, de conseguir ser muito mais rápido para traduzir o que o passageiro quer, o que o motorista quer no produto, e esse foco muito grande na experiência do usuário. Acho que com isso tudo, esses ingredientes todos, ficou um negócio imbatível, ainda que a gente tivesse bem menos dinheiro do que quase todos os concorrentes que a gente tinha à época. Uma característica importante para mim que faz o iFood e a Mobile funcionar é a cultura que a gente chama de cultura ambidestra. A gente, ao mesmo tempo, é muito bom em disciplina, mas, ao mesmo tempo, a gente é criativo e inovador como uma startup pequenininha.
Isso chama de cultura ambidestra. Então, eu consigo ao mesmo tempo valorizar a disciplina e valorizar a criatividade. De um lado aqui eu tenho várias pessoas dentro do iFood, centenas que são como fundadores de startups. Aliás, a gente tem umas 20 ou 30 startups dentro do iFood. E eles não fazem orçamento, eles não planejam os números, eles não têm a mesma disciplina de colocar as metas todos os meses em cumprir do que o pessoal que é mais disciplinado. Só que ter uma estrutura que valoriza as duas áreas de forma igual é muito importante. Nos últimos 20 anos, com o desenvolvimento do ecossistema tecnológico global, a infraestrutura digital existe. Já temos 70% do mundo com acesso à internet, já temos 60% do mundo com acesso a meios de pagamentos digitais. Em cima desse parque tecnológico, a velocidade com qual as empresas podem chegar a ser unicórnios fez que o unicórnio seja uma coisa muito mais popular. A gente viu um movimento lá atrás de surgirem venture capital, né, fundos dedicados a investir em empresas brasileiras, mas ao longo desse período, o que a gente viu também foi que o mercado nacional foi crescendo, foi se desenvolvendo. A gente tem mais pessoas com acesso, todo mundo tem um smartphone hoje, e isso então permite a que as empresas realmente tenham um público consumidor muito maior do que havia, né, há 10 anos atrás, por exemplo. E isso permite com que a gente tenha também e surjam os unicórnios brasileiros, né, empresas que conseguiram levantar recursos de investidores, mas que têm um modelo de negócio sólido, apoiado realmente nesse mercado hoje que está muito mais desenvolvido e que conseguem prover algum tipo de serviço que atende, né, a necessidade, a expectativa desse cliente nacional. Em 2021, existem 900 empresas no mundo que são unicórnios. Não é mais uma espécie em extinção, é uma espécie que está bem propagada. Brasil chegou a ter 50 unicórnios, ou seja, em 2021 chegamos na marca de 50 unicórnios. Em 2021, Brasil chegou a ter 6% dos unicórnios globais, que é 2 vezes o share natural dele, porque o Brasil é mais ou menos 2,5% do PIB mundial, teve 6% dos unicórnios, e uma coisa muito legal aconteceu em 2021. Mais da metade dos unicórnios do mundo foram fora dos Estados Unidos. Quando montamos o Submarino, Estados Unidos tinha 95% dos unicórnios do mundo. Hoje os Estados Unidos têm 50% dos unicórnios. O futuro é nos mercados emergentes. 50 é um bom número, mas espero que daqui a 10 anos sejam 500 unicórnios brasileiros. A gente viveu 10 anos sem investimento. E uma coisa que é importante destacar é como o ecossistema brasileiro evoluiu. Hoje nós temos centenas de anjos, centenas de investidores de série A, dezenas de investidores de série C e D, várias corporate venture capital, que são empresas que investem em startups. Isso há 10 ou 15 anos atrás era 1/100º do que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente já vê as empresas saindo com esse pleito de investimentos em que momento de forma muito mais planejada, né? Não foi o nosso caso, mas a gente aprendeu rápido como isso estava. E o próprio mercado de capitais para empresas em início, em early stage, etc., estava no Brasil naquele momento também se fazendo, junto com a nossa empresa. Então, os fundos de venture capital, imagina, no Brasil, há 10 anos atrás, era outra dimensão, o tamanho dos cheques era outro tamanho. Então, tudo isso foi se fazendo enquanto a gente se descobria como empresa. Então, muito interessante também viver isso e acompanhar essas rodadas. O ecossistema brasileiro hoje é surpreendentemente saudável. Temos investidores anjos, temos venture capitalists, temos várias empresas que fazem growth investing, temos mais de 100 empresas listadas na bolsa de growth. E ser empreendedor, ser desbravador de novas indústrias é algo desejado pela juventude. Quando você tem esses 4 componentes, a coisa vai. O mercado está muito mais institucionalizado, com agendas muito mais específicas.
E tem muitos empreendedores tiveram muita saída, muita liquidez, e esses empreendedores acabam virando parte importantíssima desse ecossistema, porque eles sabem melhor que ninguém o que é necessário para fazer ali o fogo, né? Para fazer o quanto de entrega você tem que colocar e quanto de dinheiro. Então, os empreendedores que tiveram sucesso são parte hoje muito importante desse ecossistema. Agora, o ecossistema é um ecossistema jovem. Eu diria um ecossistema adolescente. E um dos problemas dos adolescentes é que eles ficam muito preocupados e muito excitados. Eles não têm o benefício da experiência, da idade, da maturidade para ficar um pouco mais calmos. Então, nos momentos eufóricos, o Brasil ficou extra eufórico. Ou seja, o investido em tecnologia em 2021, que foi 9 bilhões de dólares no Brasil, foi mais que os últimos 19 anos somados. Nos Estados Unidos, o pico de 21 foi 3 vezes mais que o ano anterior, mas não chega a ser mais que os últimos 3 anos. Então, o pico foi muito pico, e agora que vem o inverno está um pouco mais frio, porque estamos tendo uma reação adolescente, com falta de experiência, de ficar preocupado demais. Então, eu acho que isso é natural na evolução do mercado, ter picos e poços menos profundos e menos altos. Expansão em crise é o normal, faz parte, e o mundo de investimentos funciona assim, a Bolsa de Valores funciona assim, as pessoas investem muito, depois há um momento de focar e tirar vários investimentos e manter só as empresas que funcionam melhor. Só que, apesar de a gente viver de vez em quando crises no Brasil, a estrutura que o Brasil tem em termos de empresas de 1 bilhão, de 10 bilhões de dólares, de grandes casos de sucesso, de investidores anjos, de um ecossistema completo, de universidades participando, ela me dá muita confiança de que a gente evoluiu muito nos últimos 5 anos e que a gente vai evoluir muito mais nos próximos 10 anos. Comparo, às vezes, o início da minha trajetória, como é que era o Brasil daquela época e como é que é hoje, né? E a gente viveu essas bolhas, né? Que veio muito investimento, muito excesso e muita coisa quebrou. Depois sempre tem uma ressaca e alguns anos muito ruins. A gente vê esses últimos anos que teve uma retomada muito grande também, fundos gigantescos entraram no Brasil, você começou a ver rodadas grandes toda semana, todo mês. Então, nunca se investiu tanto em tecnologia e startups no Brasil quanto a gente teve aí nos últimos talvez 3, 4 anos. Eu realmente acredito que o mercado brasileiro é um mercado dos mais desenvolvidos no mundo digital, no mundo, né? Inclusive pelo nível de concorrência que a gente vê aqui, e eu digo isso porque o Mercado Livre atua em outros países, né? E a gente não vê em nenhum deles o nível de concorrência que a gente vê aqui. Então, assim, eu acho interessante a gente continuar a ter acesso, né, a outros mercados, principalmente o americano e o chinês, que foram e ainda são muito relevantes para a gente, mas eu acho que a gente não deve nada a ninguém, que a gente tem um mercado pujante, que a gente tem um mercado muito desenvolvido. Poxa, o que pode ser feito para melhorar? Óbvio, saindo do ecossistema, muita coisa de política pública que poderia ser melhorada, você tem muita coisa relacionada à segurança jurídica, à parte trabalhista, e que aos poucos estão acontecendo, cada vez mais. Mas, em geral, eu sou um grande otimista e um grande investidor em todos os sentidos, no literal e no figurativo, desse mercado. A economia digital foi uma locomotiva de expansão e crescimento para Estados Unidos e China, que são duas das mais prósperas regiões do mundo hoje. O Brasil precisa também ter a economia digital como uma locomotiva expandindo o país, criando emprego, criando empregos mais qualificados, criando novos produtos que vão diminuir nossa dependência em relação ao futuro e inovando para crescer mais rápido. Eu acho que os últimos anos foram excelentes para o Brasil nesse sentido. Acho que a gente melhorou muito em termos de ecossistema e por mais que crises venham, lembre que elas também vão e a gente vai continuar crescendo, expandindo e criando grandes empresas aqui. Um outro componente interessante que é importante para o desenvolvimento do ecossistema é ter mais investidores locais. A General Atlantic é um investidor global, mas ele é também um investidor local. A gente tem RG, tem CNPJ e não vai embora no inverno. Muito do capital que veio em 2020, 2021 foram pessoas que são turistas. E o turista
ele vem quando tá sol, tá calor, é carnaval. Mas quando chove, o turista vai embora. E isso é muito ruim para o ecossistema, porque tem oportunidades enormes que acontecem no inverno, mas precisa estar local, precisa poder dar confiança para o empreendedor, precisa aportar capital para permitir que empresas como o Submarino sobrevivam, como a gente sobreviveu com pouquíssimo capital na 2002, 2003. Então, esse ajuste que vem agora se beneficiaria de um pouco mais de maturidade e um pouco mais de investidores com visto permanente ou passaporte brasileiro. Eu acho que a gente mudou para um patamar world class que a gente, espero, não volte mais para onde estava antes. Então, o nível de ambição e de preparo é outro. As referências que a gente usa hoje são muito melhores e eu acho que isso vai render muitos frutos ainda para o Brasil. O Brasil se inseriu globalmente e o Brasil estava fora, né? Os investidores globais não olhavam o Brasil, agora todos olham o Brasil e não deixaram de olhar mesmo com essa mudança do mercado. O Brasil tem um grande problema, que ele é grande. Tem muito empresário que fica satisfeito sendo simplesmente líder no Brasil. Só que o mundo é 50 vezes maior que o Brasil. A gente tem apoiado muitos empresários em ir atrás do mercado global. Tentar penetrar os Estados Unidos, penetrar a Europa, ser não só no Brasil, senão ser campeão mundial. Não sei se é campeão da Liga Brasileira, seja campeão mundial. E isso eu acho que vai ser um novo momento do ecossistema brasileiro, quando a gente consiga, saindo do Brasil, ver empresas com ambições globais. Já tem algumas que têm ganhado torneios regionais. Ainda não chegaram na final da Copa do Mundo, mas tem feito algumas vitórias regionais. Teve uma grande aposta da Movile, que é o Play Kids, que foi fazer um produto para o mundo. Isso é muito não usual no Brasil. A gente criou um produto pensando, eu preciso vender ele no mundo inteiro. A gente tinha uma conexão muito grande com o Vale do Silício. A gente ainda tem uma conexão muito grande com a China e Pequim também. E a gente pensou que eu posso aprender com eles para criar um produto global. É muito legal a gente pensar que um dos principais produtos para crianças do planeta Terra foi feito aqui no Brasil, pensado em Campinas e é usado por crianças no mundo inteiro. A Gympass, no modelo de negócio de rede de academia corporativa, é número 1 na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que tem um potencial de ser uma empresa no modelo de negócio dela com impacto global. A Hotmart, que é uma empresa que produz soluções de software para influencers, poder monetizar o tráfego delas, vendendo cursos e outros produtos digitais, que se desenvolveu no Brasil, que tem uma cultura de influencer, talvez as culturas de influencer mais ricas que tem no mundo, e alavancou o conhecimento profundo do influencer para criar uma solução global, que hoje ela é número 1 em mais de 100 países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Acho que o desafio para essas empresas, né, pensando em como expandir isso para outros mercados, é saber atender justamente à necessidade desse cliente consumidor, que não é só o consumidor nacional, né? E aí surgem talvez desafios para empresas brasileiras, desde questões básicas como o idioma, né, que é uma simples, até questões mais sofisticadas também de entender qual é a dinâmica de um mercado diferente do nosso mercado. Mas eu acredito sim, a gente tem até algumas empresas brasileiras que são unicórnios, que elas desde o início imaginaram que o mercado consumidor delas não seria só o Brasil, que seria o mundo. Acho que o Brasil estruturalmente tem uma dificuldade disso. Você precisa de mais capital em mais quantidade e olhar mais para o longo prazo para conseguir investir para o mundo. Eu acho que a Movile tinha uma posição que permitiu a gente tomar esse risco e gente muito boa, que é o que faz toda a diferença. Mas eu sou otimista e acho que, assim como o Play Kids, 60 milhões de usuários, o Play Kids e o PKXD, no mundo inteiro, a tendência é, com o ecossistema mais sofisticado, como é o ecossistema do Brasil hoje, cada vez mais a gente tem gente mais experiente em internacionalização e a gente consiga criar produtos aqui que são feitos pensando no mundo inteiro. São empresas que estão entendendo que, enfim, o consumidor de games é um consumidor que não necessariamente é só restrito a um país. E isso é muito legal, né? Muito legal ver que hoje a gente vê esse nível de maturidade no nosso mercado.
Mas esse é o momento. É o momento de o empresário brasileiro ousar, pensar grande, sonhar grande e construir empresas globais. Eu acho que uma característica fundamental é a inquietude, a curiosidade, porque uma coisa é você empreender fazendo coisas que outros estão fazendo e tentar fazer um pouco melhor. E eu nunca tiro o mérito da execução, né? Eu acho que no fundo o que faz a diferença entre um negócio dar certo ou dar errado está muito mais na execução do que até na ideia. Mas eu acho que um empreendedor que está mais ligado no mundo digital, em geral, está avançando a fronteira do conhecimento. Está criando coisas completamente novas, modelos de negócio novos, produtos novos. É indiscutível que o ecossistema brasileiro se tornou um grande celeiro de grandes empresas de tecnologia. Isso vem pela combinação, sim, óbvio, do capital, dos investidores, mas talvez esse seja o suspiro por cima, né? A base está na combinação de empreendedores muito talentosos e comparando o empreendedor brasileiro com outros. Não fica nada atrás, pelo contrário. Então ele é muito mais adaptável, a adaptabilidade é muito importante. Então eu acho que uma característica fundamental é essa curiosidade. É você não ter medo do futuro, pelo contrário, você se animar que o futuro é desconhecido e aí correr atrás para construí-lo.